E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 37, a preleção da ministra. E no programa passado nós conversávamos sobre as orientações agora que o André Luiz está recebendo do Tobias, um amigo trabalhador que trabalha com ele nas câmaras de retificação. Ele pediu permissão ao Tobias se ele poderia participar da preleção, da palestra da ministra que aconteceria à noite. E o Tobias deu essa permissão para ele, e aí ele começou o trabalho novamente, é o segundo dia de trabalho dele nas câmaras de retificação, e ele disse que começou muito alegre, muito satisfeito, porque ele lembrava das orientações maternas. Ele teve uma injeção a mais de ânimo, de coragem, para continuar no trabalho do bem. Só que ele ficou ainda com algumas dúvidas sobre o que a mãezinha dele ensinou para ele, sobre a questão do bônus horas, ser qualificado, o valor essencial, ser qualificado por Deus. E aí ele faz a seguinte pergunta para o Tobias. Tobias, não era administrar. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Então o Tobias viu que ele não tinha conseguido compreender tudo e vai explicar um pouquinho melhor a ele sobre isso. E aí o Tobias falou para ele que nós chegamos até a ler sobre isso, que o aproveitamento justo só as forças divinas podem determinar com exatidão. A gente leu a página do livro Ideal Espírita, uma página chamada Remuneração, o salário da abnegação do espírito João Modesto, psicografada pelo Valdo Vieira, que muito linda essa página, que resume realmente como que Deus faz a contagem da nossa renúncia, da nossa abnegação, do nosso interesse realmente verdadeiro naquilo que fazemos. Bom, nós lemos essa página e depois o Tobias começou a explicar para ele que muita gente trabalha, por muito tempo, e depois desse longo tempo continua sendo a mesma pessoa que era, como era no começo. Então nós vamos começar, nós estamos no 6º parágrafo e vamos começar, nós vamos para o meio do 6º parágrafo. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. E aí a gente lembrou o caso parecido do Pedro Neves no livro Sexo e Destino, capítulo 3. Provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. A gente observa muito isso, aliás, é fácil observar os outros do que nos observarmos, Sempre assim. Erroneamente a gente insiste nisso,
A auto-observação é que é importante, a autocrítica. Mas a gente observa, isso que ela está falando aqui, que nós vamos chegar lá. Quando a gente observa a pessoa de idade, por que fulano faz a mesma coisa? Será possível? Nas coisas práticas da vida, né? Por que não faz assim, não faz assado? Mas nós vamos chegar lá, com as nossas manias também. E na questão do raciocínio sobre a vida, também é a mesma coisa. A ideia, por isso a reencarnação, por isso a bênção de nós retornarmos. Muitas vezes materializamos uma ideia com uma certa idade, é difícil voltarmos atrás. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele fala sobre isso. Ele diz que, porque ele desencarnou pensando que ele ia ter luz. O doutor Bezerra o veio receber, outros amigos que trabalhavam com ele. A filha. A filha. E outros amigos efemérides do Espiritismo Nascente, Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cirne e outros mais. E ele, no meio daquilo ali, ele ficou constrangido. Guilhom Ribeiro, porque ele não tinha luz. Mas foi recebido, é claro, tem um grande trabalhador, nossa senhora, ao muito que parece, trabalhador. Ele fez o que o Pedro Neves fez, ele trabalhou muito de fora. Então, a mesma incipiência da primeira hora. Aí ele fala isso, depois de uma determinada idade, difícil a gente voltar atrás em determinadas ideias, porque a gente... mas nós temos um exemplo claro que... Porque assim, toda regra tem exceção, porque senão não teria regra. Em Allan Kardec. Allan Kardec teve contato com as manifestações depois de 50 anos. Uhum. Ele nasceu em 1804, o Livro dos Espíritos é de 1857, só que ele teve contato um pouco tempo antes. Mas os espíritos superiores, quando sabem que estão errados, eles mudam rápido. Isso que eu ia falar. Exato. E no Evangelho nós temos um grande exemplo disso em Pedro. Pedro não era nem um garoto. Pedro não era nem um garotinho, mas ele negou Jesus, só que ele reconheceu o erro. Então, Paulo, Teresa falou em Saulo, né? Paulo, ele, com 30 anos ele viu Jesus na história. Mas Paulo não se transformou porque viu Jesus. As dores vieram, ele viu os exemplos e se transformou. É o que tem que acontecer conosco. Então, eu já estou com 50 anos, não adianta mais. Adianta sim, adianta sempre, todo dia. Se a gente desencarnar com uma ideia diferente, naquele dia que a gente desencarnar, já vai ser muito bom para a gente quando estiver do outro lado, porque a gente leva a ideia conosco. É isso que a gente está falando aqui, que o Tobias está falando para a gente está comentando, que a gente, eu estou com 60 anos, mas meu filho, está na hora de mudar a ideia, porque a gente tem que mudar. Maria de Magdala foi a maior transformação do Evangelho, não era nem uma menina quando se transformou. Não é? Não era mais uma menina. Então, é a ideia que muda. Esses espíritos já calejados e tudo. Então, é isso, né? Então, é isso que a gente tem que levar para nós, né? A autocrítica e a mudança da ideia. Então, vamos continuar a ler. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Quer dizer, na realidade, o tempo é o mesmo para todo mundo. Agora, como você utiliza ele, aí, ou para fazer o bem ou para fazer o mal, vai ter consequências. Isso que a mãe do André Luiz falou para ele também. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Porque se na realidade é Deus que afere o valor da hora trabalhada, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter que prestar conta do tempo que nos é concedido na encarnação ou fora dela, se é para o trabalho do bem ou para o trabalho do mal. Aí a escolha é nossa. Se a gente resolver trabalhar pelo bem nosso e pelo bem do próximo, como ele diz aqui, nós vamos transformar-nos em celeiros de bênção do eterno. Mas se a gente fizer outra opção, aí a gente, muitas das vezes, nós vamos ser considerados entes malditos, não por Deus, porque Deus ama a todos nós igualmente, nem por Jesus, mas por outros nós seremos, sim, né, categorizados como
espíritos perversos que ainda estão na perversão, que ainda estão no desequilíbrio, né? Isso aqui está dizendo para a gente da necessidade do nosso esforço. Sabe por quê? Também. Ele diz assim, cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. A oportunidade que recebeu. Oportunidade de quê? Do conhecimento. Uhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e pouco os escolhidos, no item número 10, Allan Kardec coloca assim o título: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí ele pega um trecho do Evangelho, pega 2 trechos, de Lucas e de João. Mas vamos ler o de João, capítulo 9, em que Jesus diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Os fariseus viram que estavam falando com ele. Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Aí Kardec vai comentar essa passagem, ele diz assim: por essa sentença, se fosseis cegos, não terias pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aí ele continua, Kardec continua: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Esse muito será dado, gente, tem outro trecho de informação em outro livro, mas será dado mais trabalho. Não é benesses, não, mais trabalho. Aí ele continua: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, os ensinos dos espíritos, eles reproduzem essas máximas de Jesus de diversas formas, né? Então, nessa questão do raciocínio que o Tobias está falando aqui, exatamente o raciocínio que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que cada filho acerta contas com o pai, com Deus, conforme o emprego da oportunidade que recebeu a informação. Eu lembrei, lá na nossa casa espírita, né, o presidente, que no caso é meu irmão, gosta muito sempre lembra pra gente desse livro. Eu lembrei desse livro também, pra gente fechar essa questão da avaliação de Deus sobre o nosso trabalho. O nome do livro é Tintino, o espetáculo continua. É um livro pequenininho que foi psicografado pelo espírito Clotilde. Tintino era um palhaço, mas é muito bonita a história dele. Não vai dar para a gente ler tudo. O livro. Tintino. O nome do livro é Tintino, o espetáculo continua. O espírito é Clotilde. E a Meimei é que psicografa pelo Chico a história que ela ouvira do espírito Clotilde. Mas quem contou a história para Meimei foi o espírito Clotilde. E começa assim, eu vou ler algumas, a história ela é toda em poesia. E eu vou ler alguns trechos. Segue Tintino doente, segue sempre rua em rua. Nem ele sabe onde mora, só sabe que continua. Continua caminhando com vontade de chegar. Chegar aonde? Sozinho, não tem a porta de um lar. Escora-se unicamente no cajado a que se aferra. Guarda 90 janeiros no corpo inclinado à terra. Todo o rosto encarquilhado parece em rugas de cera. Fora somente palhaço, em muitos circos vivera. Então o trabalho do Tintino era ser palhaço.
Era a profissão dele. E só que a história continua que ele agora, né, ele já está doente, ele já está com 90 anos e agora ele já não pode mais trabalhar. E ele sai pedindo ajuda a todo mundo da cidade onde ele está andando, né? E ninguém ajuda ele. E ele cai, né? Eu vou ler outro pedacinho. Meia-noite, trevas densas, sob a pedra, fraco e mudo, o pobre não mais se erguera, o vento gelava tudo. Se pudesse, gritaria, em vão tentava falar. Quem lhe traria remédio à dor do peito sem ar? Por fim, dormiu e sonhou, quer dizer, ele caiu, sentiu a dor no peito, e ele, por fim, dormiu e sonhou que estava como queria, renovado e bem disposto numa noite de alegria. Escutou alguém cantando, que linda voz, de quem era? Viu-se em noite enluarada, com cheiro de primavera. E aí ela continua a dizer que ele estava novamente num circo. Um moço surgiu à frente e falou, dando-lhe a mão. Tintino, você chegou à grande libertação. Você construiu no circo, servindo de bom humor, a senda que o trouxe agora ao reino de paz e amor. O céu vela sobre todos, não há serviço infecundo. Eu sei que você chorava, embora alegrando o mundo. O circo pagou a graça que você distribuiu, mas Deus lhe premia agora as dores que ninguém viu. Tintino, em pranto, indagou ao moço vestido em luz. Diga, Senhor, quem me fala? Ele disse, eu sou Jesus. Então, essa história continua. Quem tiver a oportunidade de ler esse livrinho pequeno, mas que mostra e que resume isso que a gente tem conversado sobre o bônus horas e sobre a avaliação divina sobre o nosso trabalho. Quem olhasse para o Tintino, ele era apenas um palhaço. Mas ninguém viu as dores que ele chorava enquanto ele fazia as pessoas sorrirem, enquanto ele alegrava os outros. Mas Deus viu. E a compensação do Tintino, que o corpo caiu na rua, foi ser recebido por Jesus. E aí ele continua. Tintino abraçou-se a ele e ele abraçou-se a Tintino. No alto fez-se uma estrada, aberta em fulgor divino. Amparado por Jesus, ia-se o terno palhaço, crendo fitar nas estrelas, trapézios soltos no espaço. Vozes cantavam de manso no caminho em brilho e flor. Deus engrandeça na vida a fonte eterna no amor. No outro dia, uma senhora viu Tintino olhando o alto, mas verifica o mendigo morrer à beira do asfalto. No rosto imóvel parava uma expressão de criança que tivesse adormecido numa festa de esperança. Francisca Clotilde. Tem o... Isso também está... No livro tem o retratinho, né, de um palhaço. Essa mensagem da Meimei está no livro, tem um livro intitulado Opúsculos, que eles botaram diversas mensagens, psicografadas pelo Chico, da Francisca Clotilde, né, no caso aqui. E aí tem essa história, Tintino. Mas tem um livrinho... Tem um livrinho só dele. Só com a história. Né? É um livro dedicado às crianças, imagina... É a criança eterna que nós somos, então, né? O espírito infantil que nós somos. Você leu a história do Tintino, um palhaço no circo. Então a maneira como ele fez, como ele abraçou que é o que a gente tem estudado. É o que vai valer. Então, para Deus, é o que o Espírito diz, para Deus, ele não vai querer saber se você foi o presidente da República, ou o palhaço do circo, general, o palhaço do circo, ou o funcionário, o gari.
Ele vai querer saber como você foi o gari, como você foi o presidente, como você foi o palhaço, como você foi o general, como você foi... Isso. Como? De que jeito? Não como é você aproveitou, o destaque social da profissão que vai lhe dar importância, é como você a fez. Porque lembremos que Jesus é o construtor da terra. E ele escolheu para passar a sua infância, sua família, ser carpinteiro. Ele podia encarnar aonde ele quisesse, mas ele escolheu uma humilde carpintaria numa aldeia no deserto em Nazaré, que só existia por causa de um poço de água. Então é isso, é o construtor da terra. Então o valor é dado como ele o fez. Assim como tem um diálogo, Tereza, muito bonito no livro Paulo Estevão, não chega a ser um diálogo, quase um monólogo, porque só quem fala é Paulo. De Paulo falando com Nero, o imperador Nero. É muito interessante o que ele fala para ele. Mais ou menos é isso. Deus vai prestar conta de como o Senhor está sendo rei. Mais ou menos assim. Muito legal. Está lá no livro Paulo Estevão. Isso. Porque muitas das vezes, né, isso é um conceito, é um paradigma que muda completamente. A gente até então, até conhecer o Espiritismo, pelo menos eu tinha a ideia que realmente nem todos os trabalhos eram, vamos dizer assim, dignos não tinham lá o seu valor, não é? Alguns eu achava assim que eram mais simplórios, né? Eu não entendia bem, como a maioria das pessoas, eu valorizava o título, o salário, que não é, no caso era oferecido por determinado trabalho, mas com o Espiritismo a gente muda totalmente. Tem que mudar, tem que entender que o conceito é outro. Que a pessoa, o ideal é que a pessoa trabalhe no que ela goste de fazer, que ela não só, né, tenha olhos para o salário, porque para Deus o que importa é como ela trabalha e não aonde ela trabalha. Isso a gente pode transferir a ideia, principalmente para a nossa casa religiosa. No caso especificamente do Espiritismo, não é porque se deu, quando eu iniciei no movimento espírita, tinha o mais importante da casa, onde a gente começou a frequentar, era o médium. Porque ele era médium. Ele era o mais importante, tinha um lugar separado para ele e tudo. E a gente vê que não é nada disso. Você vê, dentro de uma doutrina aqui de liberdade de expressão, de ideia, não tem hierarquia, não é para ter. E a gente tem essa ideia, e tem gente com ideia até hoje assim. Porque no sacerdócio católico, sacerdócio do catolicismo, lá na igreja protestante, tem a hierarquia, eles têm, mas é a ideia errada que eles têm da vida. Mas por enquanto eles têm aquela ideia. Mas no Espiritismo não pode sobressair isso. Não pode. A importância que o que limpa, o que faz a faxina na casa espírita é a mesma importância do dirigente da reunião, ou do médio, do maior médio da casa. A maior importância. Não tem. A gente tem um exemplo aí notório de Chico Xavier. Mediunidade igual a do Chico, eu não tenho conhecimento que teve nesse século XX. Então não tem. Século 21, 19, sei lá. Então não tem. E aí? Né? E o que aquele homem fez? Havia dia a vida dele. Então que a gente seguir nos exemplos e comecemos a mudar a nossa ideia sobre isso, não é? É importante como a gente faz determinada coisa, de que jeito que a gente está botando ali o coração, o sentimento bom ali. Isso. Então, muito obrigado aí pela atenção, o tempo já está urgindo. Esse novo ano, né, que nós estamos. A gravação já está no ano novo. Né? Já estamos no ano de 2024 e que Deus possa nos continuar dando força, coragem, para que a gente possa ultrapassar as nossas lutas, os nossos desafios e tentar meditar nesses conceitos novos que nos são trazidos pela espiritualidade superior, para que a gente melhore o próprio comportamento. Que Deus continue, com certeza, os bons espíritos a nos ajudar a nos reerguermos em cada queda na estrada da vida. Fiquem com Deus, muita paz. Que Jesus abençoe vossos lares, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.